nos fala de um momento especial para Salomão, rei Salomão, filho de Davi, e a nação de Israel. Israel estava no auge do reinado de Salomão. Salomão foi o rei mais rico, mais famoso e também sábio de Israel. Aquela nação conquistou território que somente será conquistado agora no milênio. Israel gozou paz durante o reinado de Davi e durante todo o reinado de Salomão. Salomão, ele tinha uma boa amizade com os povos, mas aqui ele está orando, agradecendo a Deus pela construção do templo, consagrando o templo ao Senhor. E foi um momento muito especial para aquela nação. Os judeus sempre viveram apegados ao tabernáculo e depois ao templo. Nós encontramos no Salmo 27, versículo 4, Salmo 84, Salmo 122, o salmista falando do privilégio de estar na casa do Senhor. E os judeus amavam a casa de Deus. E Salomão ora ao Senhor desde o capítulo 6. E no capítulo 7, nós encontramos o céu se abrindo para Salomão e para toda aquela nação. O texto que lemos nos diz que, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Eu quero meditar sobre o céu aberto. Esta palavra me deixa muito alegre, mas me deixa muito triste. Natanael triste, sim. Preocupado, aflito, motivado. Triste porque às vezes a gente não sente o céu aberto sobre nós, todos nós. Motivado porque, assim como Salomão orou e perseverou e Deus abriu o céu, ele também pode fazer assim conosco. Aflito porque quem de nós aqui não quer ver, não quer sentir o céu sobre nós? A gente fica naquela agonia, Senhor, abre os céus. Eu quero sentir, eu quero ser tocado. O céu não se abriu por acaso. O céu nunca se abre por acaso. O céu não se abriu sobre Salomão e sobre aquela nação por um acidente. Nunca o céu vai se abrir por um acidente. O céu não se abriu de forma genérica. Nunca o céu vai se abrir de forma genérica. Por acaso. O céu se abre com um propósito. E me veio uma interrogação: por que o céu se abriu sobre Salomão? A Bíblia diz que a glória do Senhor desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor é o céu aberto. A glória do Senhor é a habitação do Senhor, é o lugar onde o Senhor mora. Dentro da glória do Senhor está o Senhor. A glória do Senhor é a casa do Senhor. Então esta glória veio e encheu a casa em forma de fumaça, de fogo sobre o sacrifício.
Deus estava ali, representado pelo fogo e pela fumaça. Fumaça na Bíblia, fumaça, fumo também, fumo, com respeito à fumaça, é o símbolo da glória do Senhor. O céu se abriu sobre Salomão, porque no capítulo 6, versículo 12, diz assim: pôs-se Salomão perante o altar do Senhor. O céu se abriu porque ele estava no lugar certo, no altar do Senhor. Nada é tão urgente na vida de um crente do que ele estar no altar do Senhor. É algo que não pode esperar, que não pode deixar para depois, porque disso depende a comunhão dele com Deus. Se ele não estiver no altar do Senhor, ele vai perder o arrebatamento. Então, Salomão estava no lugar certo, no altar do Senhor. Ele havia se santificado, ele havia santificado o povo. Os sacerdotes haviam se santificado. Tudo estava pronto, ele estava no altar, na presença de Deus. E quando nós estamos no altar, é impossível não acontecer algo de Deus. Por mais que demore aos nossos olhos, quer mover o coração de Deus, permaneça no altar. Não deixe as pedras do altar ficarem espalhadas, senão o fogo não desce. Mas se tudo estiver no lugar, e nós no altar, Deus vai fazer algo maravilhoso. Aleluia. Nós somos assediados todos os dias para deixarmos o altar de Deus. Se colocar uma pessoa sozinha dentro de um quarto escuro e tirar tudo, deixar ela sem nada, mesmo assim, ela vai ser assediada pela sua natureza pecaminosa a sair da presença do Senhor. Nós somos assediados todos os dias, porque o nosso maior inimigo está dentro de nós. É a nossa natureza pecaminosa. Ela luta constantemente contra nós, contra a lei de Deus. Você pode pregar, cantar, orar e Jesus curar, orar e Jesus batizar, pregar e Jesus salvar vidas. Você pode orar e a chuva parar, Deus parar o vento, fazer o paralítico andar, o morto reviver. Mesmo assim, dentro de mim, de você, tem um inimigo que luta conosco, contra nós, constantemente. O maior campo de batalha não está fora das pessoas, está dentro delas. E nós só iremos conseguir subjugar esta natureza se estivermos no altar. No altar nós vamos conseguir. Salomão estava no altar. Eu encontro a primeira resposta para esta interrogação. Por que o céu se abriu para Salomão? Porque ele estava no altar, no lugar certo, no lugar que Deus queria que ele estivesse. Deus encontrou Salomão no altar. Que o Senhor nos encontre todos os dias no altar. Amém? O céu se abriu sobre Salomão porque ele orou. Jesus não deixou um livro escrito sobre a oração, mas ninguém orou como Jesus orou. Ninguém levou tão a sério a oração como Jesus. Orar para Jesus era mais importante do que pregar e fazer milagres. Orar para Jesus era mais importante do que conversar com um amigo, do que comer. Nós encontramos Jesus cansado com os discípulos se escondendo em um lugar reservado para poder descansar e comer, porque ele vivia tão rodeado de pessoas, mas ele se recolheu um pouco para descansar, comer, recobrar as forças, o ânimo. Jesus, antes de tomar as suas decisões, como a de chamar os discípulos para lhe seguirem, ele tirou uma noite orando.
Ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus. Nele estavam as duas naturezas, a divina e a humana. Jesus não é um Deus, como alguém prega aí fora. Ele é o próprio Deus. Então, ele também, depois do batismo, ele tirou 40 dias e 40 noites de oração. E Marcos diz que ele orou no deserto em meio às feras. Jesus ensinou os discípulos a orarem. Jesus orou a oração sacerdotal em João capítulo 17. Jesus orou na ceia. Jesus orou no Getsêmani. Jesus orou na cruz. Ele começou o seu ministério orando e terminou orando. E a última oração que ele fez foi, ou a penúltima: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensinou o dever de orar sem cessar. Em Lucas capítulo 18, ele falou do dever de orar sempre, orar sem cessar e nunca desfalecer. Jesus, ele não brincou de orar e deixou este grande legado para nós. Ele não orou só quando dava para orar. Ele não orou só quando estava alegre. Ele não orou só quando tinha palavras para orar. Ele não orou só quando ele estava motivado a orar. Ele não orou só nos momentos em que as pessoas lhe abraçavam e lhe elogiavam. Ele orou em momentos que, humanamente falando, não dava para orar. Ele orou em um momento que ele não tinha palavras para orar. No Getsêmani, ele orou dizendo: se possível, faça de mim. Não pense que ele estava, de mim este cálice, né? Não pense que ele estava com medo de morrer. Ele estava dizendo: veja se há outro meio de eu morrer, sem nós nos separarmos. Porque é a primeira vez na história da eternidade que nós vamos ficar separados. Ele ia ficar separado do Pai. Nós não podemos medir esta dor que Jesus sentiu. Separação para nós é difícil. A gente chora, fica dias chorando. E a separação da Trindade, da união perfeita da Trindade. Devemos orar quando estivermos com vontade de orar. Quando houver muitos motivos para orar. Quando estivermos motivados para orar. Devemos orar quando tudo estiver bem. Devemos orar em meio à vitória, às conquistas. Mas também devemos orar quando não der para orar. Quando estivermos tristes, sem palavras, desmotivados, sem saber o que dizer a Deus. Por quê? Porque a oração, ela é um diálogo. No diálogo você fala e eu falo. Em um diálogo você não fala só com as palavras, você fala com o olhar. Você fala com os gestos. Você fala com os suspiros. Você fala com o gemido. Você fala com o silêncio. Você fala com as lágrimas. As lágrimas falam, sim ou não? Então a oração é um conjunto de coisas. Não pense que é só você falando, não. Se você gemer, Deus vai entender o que você está querendo dizer. Se você suspirar, Deus vai entender também. Se você chorar, Ele vai entender. Se você ficar em silêncio, Ele vai entender. Salomão orou, ele sabia que a oração, ele aprendeu com seu pai. Davi foi um homem de oração, ele viveu uma vida de oração diante de Deus. E Salomão aprendeu a orar. Ele sabia que
quando o crente ora, Deus faz algo, mesmo que aos nossos olhos demore. Deus não é obrigado a responder na hora que eu oro. Ele não vai responder no momento exato toda oração que fizermos. Mas com certeza Ele vai. Mais cedo ou mais tarde. Então vamos orar. Ore quando tudo estiver bem, ore quando tudo estiver mal. Quando tudo estiver dando errado. Não pense que na vida do crente vai ser somente só vitória. Vai ter hora que você vai perder coisas importantes e você não vai recuperar mais. Vai ter momentos que você vai sofrer derrotas. Não da guerra, mas uma batalha sim. Uma batalha sim. Vai ter momentos que Deus vai tirar coisas de você e não vai devolver mais. Amém? Quem entendeu o que eu falei? O céu se abriu sobre Salomão porque ele orou. Houve um clamor. O céu não vai se abrir se nós não clamarmos. Deus disse a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. Você quer que o céu se abra sobre você, sobre a sua família? Quantas horas você está ficando com Deus? Na sua casa ou em qualquer lugar orando? Não pode haver somente pedido na oração. Nós não devemos começar uma oração só pedindo ou pedindo. A oração, nós temos que começar nos humilhando, adorando, exaltando Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, intercedendo, e no final, se sobrar tempo, a gente pede. Mas estamos invertendo, né? As coisas, né? Pede, tudo. Quando dá tempo de graça. Houve um clamor: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. O céu se abriu sobre Salomão, porque Salomão adorou a Deus. Meus irmãos, como nós perdemos por não adorarmos a Deus. A gente acha que alguns, né? Pensa que o senhor pode adorar no templo, na hora do louvor, com a mão levantada, aleluia. Deus espera que na nossa casa a gente reserve um momento para adorar o Senhor. Aleluia. Deus vive constantemente procurando os verdadeiros adoradores. Acredito que hoje ele deu uma olhadinha na sua casa e procurou um adorador lá. Não sei se ele encontrou na minha casa e na sua casa um verdadeiro. Salomão adorou com toda a sua alma. O sacrifício de Salomão valeu muito para Deus, não pela quantidade simplesmente de animais que ele sacrificou. Deus não olha para a oferta primeiro, Ele olha primeiro para quem está ofertando. Se não fosse assim, a oferta da viúva, aquelas duas lépidas, a menor moeda romana em circulação da época, se não fosse assim, a oferta daquela mulher não teria nenhum valor. Mas para Jesus foi a maior oferta, porque a mulher, antes de dar, ela se deu a Deus. Salomão se deu a Deus, então o seu sacrifício teve um valor muito alto para Deus. Ele adorou ao Senhor, exaltou a santidade de Deus. Então Deus abriu os céus para Salomão. Que o Senhor ache em nós esta noite aqui verdadeira adorador.
4, versículo 10, versículo 15, ele falando da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. As minhas palavras podem ser questionadas, elas podem falharem, mas as palavras de Deus, elas jamais falharão. E mesmo que o homem questione as palavras de Deus, ele não vai conseguir alterar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. E Deus disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Salomão adora a Deus pela sua fidelidade. Ninguém aqui, por mais que esteja sofrendo, não pode dizer que Deus é infiel. Deus é fiel. E nós temos motivos, muitos, para exaltarmos a Deus pela sua fidelidade. E podemos dizer em alto e bom som: Deus é fiel. Aleluia. Salomão, o céu se abriu sobre ele, porque houve humilhação, quebrantamento em Salomão. E a humilhação, será que é algo importante? Não pode faltar na vida de um crente a humilhação. Ele pode possuir muitos bens, mas ele não pode misturar as coisas. Ele não pode ir à presença de Deus sentindo tal, porque todos nós diante de Deus somos imperfeitos. Salomão se quebranta, se humilha. Jesus, que conhecia a humilhação como ninguém conhece, porque não houve ninguém que se humilhasse como Jesus se humilhou. Ninguém se humilhou como Jesus. Ninguém se humilhou como Jesus. Eu vou explicar aqui. A Bíblia diz em Filipenses 2, versículos 6 e 7, que ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, que ele não se apegou, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Nós não conseguimos explicar como o Verbo se fez carne. Nem os anjos, ninguém no céu, a não ser a Trindade, é quem pode explicar. Só a Trindade pode explicar como o Verbo se fez carne. Como Deus se fez homem, se deixar de ser Deus. Nós nunca fomos no trono de Deus e nunca contemplamos a sua glória. Só os serafins que estão a quilômetros do trono de Deus e cantam, mas eles não contemplam Deus nem a sua glória, porque tem duas asas que cobrem os seus olhos e duas que cobrem os seus pés, em reverência a Deus. E como hoje ele voa cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Jesus deixou a sua glória para trás, se despiu das suas patentes, das suas vestes reais,